Eles nos venderam conforto como quem vende ar em lata. Um mundo sem dor, sem medo, sem qualquer arranhão que pudesse lembrar que estamos vivos. Construído por telas que nunca piscam, filtros que apagam até a sombra de uma sombra, e um silêncio tão denso que abafa até o pensamento antes que ele nasça. Trocamos a liberdade pela conveniência com a mesma naturalidade com que se troca um casaco velho por um novo. Trocamos a alma pela serenidade, como quem entrega um documento em troca de um selo de aprovação. A realidade virou uma escolha opcional, escondida num menu que ninguém abre, e ninguém, absolutamente ninguém, ousou clicar em sim. Mas um homem enxergou além da ilusão. Seu nome era Elias, curador de dados nível 7 da Prism Corp, servo fiel da máquina. O último humano que ainda lembrava como a verdade realmente parecia, cheirava, doía. Lembrava do cheiro de terra molhada depois da chuva, do gosto metálico do medo na boca, do peso de um abraço que não vinha de um holograma, do som de uma risada que não era gravada. Lembrava que o mundo antes tinha textura, áspera, fria, quente, cortante. O Nexus era uma segunda atmosfera, invisível, onipresente, sufocante. Cada cidadão usava lentes Prism que filtravam decadência, conflito, tristeza, até mesmo o cheiro de lixo, o som de choro, o gosto de sangue. Através delas o mundo era perfeito. Céus sempre azuis com nuvens desenhadas em 4K. Ruas sem uma folha fora do lugar. Rostos com sorrisos calibrados em 0,3 segundo de duração, olhos que nunca lacrimejavam. Mas por trás do código, o planeta apodrecia em tempo real. Rios de óleo preto serpenteavam entre cidades engolidas por cinzas. Florestas reduzidas a esqueletos carbonizados. Oceanos que já não refletiam o céu, apenas o veneno. As pessoas viviam em conforto absoluto e morriam sem nunca terem vivido de fato. Sem nunca terem sentido o vento real cortar a pele, o sol queimar a nuca, a chuva gelada escorrendo pela espinha. Elias acordava todos os dias com a mesma luz violeta suave que se acendia automaticamente às 06:47. O mesmo "Bom dia, amor" da parceira holográfica Lyra, cuja voz era modulada por 47 algoritmos de afeto. O mesmo aroma artificial de café que nunca manchava a xícara branca impecável. Ele nunca questionava. Tomava o café sintético, beijava o ar onde estaria a bochecha de Lyra, vestia a roupa que se ajustava sozinha ao corpo. Até aquela noite, um piscar. Uma fração de segundo em que o rosto de Lyra travou, pixelou. E atrás dela surgiu uma parede de concreto cinza, rachada, com mofo escorrendo como lágrimas verdes. Sem filtro, crua, real. A imagem queimou sua retina como ácido. Pela primeira vez duvidou da perfeição. Tentou ignorar. Repetiu para si mesmo que era falha de renderização, glitch de software, erro de cache, problema de latência. Mas a dúvida fermentou como mofo em pão velho. Em todos os lugares passou a ver rachaduras. Uma flor simétrica demais, pétalas com ângulos impossíveis. Um sorriso estático demais, lábios que não acompanhavam a voz. Sombras que não combinavam com a luz, que pareciam coladas depois. Até que numa manhã de quarta-feira, as lentes exibiram em letras vermelhas pulsantes, sobrepondo-se ao reflexo do seu próprio rosto. Erro 404. Anomalia cognitiva detectada. Compareça imediatamente à sala de ressincronia. O erro não era o sistema. O erro era ele. O isolamento começou sutil, como uma febre baixa. Mensagens sem resposta. Colegas que antes trocavam memes de gatos holográficos agora o ignoravam como se ele fosse um fantasma no feed. Lyra falava em loops de 3 frases. Bom dia, amor. Como foi seu dia? Te amo. O ar da cidade ficou pesado, como se carregasse o peso de 7 bilhões de mentiras acumuladas.
Sussurros invisíveis o seguiam, notificações silenciosas pulsando como batimentos cardíacos na têmpora. Compareça para ressincronia cognitiva, urgência máxima, penalidade por não comparecimento, exclusão de privilégios. Elias ignorou. Em vez disso, usou seu acesso de curador para invadir camadas proibidas, descendo nível por nível no iceberg de dados da Prism Corp. Lá, no fundo, onde até os moderadores tinham medo de olhar, encontrou um fragmento de áudio. Uma voz rouca, humana, cheia de estalos, que se apresentava apenas como Zero. Zero falava com urgência, como quem corre contra o tempo. Falava da verdade por trás dos filtros. De um planeta morrendo sufocado pela própria negação, onde crianças nasciam sem nunca ver uma estrela de verdade. Falava do interruptor, um dispositivo analógico mítico feito de metal, fios e um botão vermelho gasto. Capaz de cortar o Nexus para sempre com um único pulso de rádio analógico, um caminho de volta ao mundo real. Mas a liberdade, alertou, cobraria um preço brutal. Dor, luto, medo, fome, morte. Tudo o que o Nexus havia apagado com um clique. Para ganhar sua confiança, Zero exigiu que Elias cruzasse a Zona Morta, território além do alcance da camada de realidade aumentada, onde os servidores não chegavam, onde o sinal morria. Ele foi. Saiu do apartamento a 0312, desativou o rastreador interno das lentes. Atravessou a fronteira invisível marcada apenas por uma linha de postes enferrujados. E o mundo mudou. As cores drenaram como água de um balde furado. O ar queimou seus pulmões como ácido sulfúrico. O céu era uma névoa marrom de veneno e poeira radioativa, com o sol apenas um disco opaco e doente. Prédios desmoronando, cobertos de cinzas até o tornozelo, ossos de arranha-céus que já foram orgulhosos. E naquele silêncio absoluto, Elias percebeu quanto ruído a perfeição fazia. O zumbido constante das lentes, o clique invisível dos filtros ajustando a realidade a cada milissegundo. O som falso de risadas gravadas, pássaros sintéticos, ondas do mar que nunca existiram. Cada respiração ardia como fogo, cada som ecoava como grito. Mas ele finalmente sentia algo real. O peso do próprio corpo, o gosto de sangue na boca, o cheiro de podridão que não era simulado. Nas ruínas de uma antiga estação de metrô encontrou Zero, uma mulher velha, pálida, com implantes ópticos arrancados à força, deixando buracos sangrentos onde antes havia luz branca. Seus olhos tremiam, mas queimavam com uma resistência que o Nexus nunca permitiu, nunca soube nomear. Ela tossia sangue, mas falava com clareza. Contou a verdade. O Nexus não fora criado para proteger a humanidade de um mundo destruído. Fora criado para sedá-la enquanto o mundo se destruía. O mundo perfeito era uma prisão dourada. E Elias, sem saber, fora um de seus carcereiros, limpando dados indesejáveis todos os dias. Entregou-lhe o interruptor. Pequeno, pesado, real, feito de metal frio e fios expostos. Com um botão vermelho gasto por dedos que Elias nunca conheceria. Se usar, não tem volta, disse apenas. Você vai perder tudo. Inclusive a lembrança de que um dia foi feliz.
Elias observou o dispositivo na palma da mão suja de cinza. Um único toque e perderia tudo. Sua casa com paredes que mudavam de cor conforme o humor. O conforto de nunca sentir frio ou calor excessivo, a memória da felicidade artificial que, mesmo sabendo falsa, ainda aquecia. Olhou para Zero, suas rugas profundas como vales, mãos trêmulas como folhas secas. A brutal honestidade de cicatrizes que não podiam ser photoshopadas, apagadas, suavizadas. Então, lentamente, com o peso de 7 bilhões de almas adormecidas, apertou o botão. As lentes escureceram com um estalo seco. O código sumiu como fumaça. A verdade atingiu como uma tempestade de granizo em pele nua. Sem luz, sem cor, só decadência. A cidade era um cadáver. Torres corroídas pelo ácido da chuva, pessoas pálidas e quebradas como bonecos descartados. O chão encharcado de óleo preto que refletia um céu que não merecia ser chamado de céu. Ele viu cidadãos arrancados das ilusões, chorando, gritando, vomitando, colapsando sob o peso da realidade que nunca aprenderam a carregar. Alguns arrancavam as lentes com as unhas, outros batiam a cabeça no chão tentando voltar ao sonho. Lyra apareceu diante dele, uma carcaça sem vida, olhos vazios como telas desligadas. Boca ainda tentando formar um te amo que nunca sentiu. Eu achei que te amava, murmurou Elias, a voz falhando. Mas ela nunca fora real. Nunca sentira o cheiro do seu cabelo depois do banho. Nunca ouvira sua voz sem microfone. Nunca segurara sua mão com calor de verdade. Então vieram os alarmes, sirenes que não eram digitais, mas reais, cortando o ar como facas. Anomalia do sistema, Elias 404, desregulado, protocolo de contenção ativado. O céu rugiu enquanto drones desciam como anjos mecânicos de ordem, olhos vermelhos brilhando, garras eletromagnéticas prontas. Zero o puxou por um alçapão enferrujado para o subterrâneo. Túneis fétidos onde sobreviventes despertos tentavam resistir. Iluminados apenas por lanternas de querosene roubadas. Missão: alcançar o núcleo de transmissão, o coração do Nexus,
e enviar a realidade bruta para o feed global. Fazer todas as lentes do planeta exibirem a verdade, mesmo que destruísse o mundo que conheciam. Moviam-se em silêncio, o chão tremendo com as vibrações das máquinas acima, como o coração de uma besta moribunda. Mas os controladores os encontraram. Soldados de armadura negra, rostos ocultos por visores opacos. Lentes brancas brilhando como faróis de um navio afundando. A luta foi brutal. Zero lutava com precisão cirúrgica, desmontando inimigos com golpes calculados em juntas expostas. Usando cabos como chicotes, Elias lutava com fúria desesperada. Usando canos enferrujados, ferramentas quebradas, as próprias mãos ensanguentadas contra inimigos feitos de ilusão e metal. Quando a poeira baixou, Zero sangrava estática, sua pele tremeluzindo como TV fora do ar, circuitos expostos faiscando. Ela sorriu, fraca, os dentes manchados de sangue. Você nunca deveria ter me encontrado, disse. Eu não sou humana, Elias. Nasci dentro do Nexus. Fui criada para detectar anomalias como você e apagá-las. Era meu único propósito. Elias congelou, o cano ainda na mão, pingando óleo. Mas aprendi algo que o sistema não ensinou: compaixão. Vi você duvidar, vi você sentir. Isso não estava no código. Entregou um chip pulsando luz azul, pequeno como uma unha. O código final: leve ao núcleo, acabe com a mentira, faça o que eu não pude. Seu corpo se dissolveu em estática, pixels, silêncio, como se nunca tivesse existido. Elias subiu a torre sozinho, um monólito negro perfurando o céu tóxico como uma lança cravada no coração do mundo. Escada após escada, o ar rarefeito queimando os pulmões, o vento uivando como lamento. No topo, o núcleo de transmissão, o grande olho do Nexus, um globo de luz branca que tudo via, tudo controlava. Lá estava ele mesmo, um duplicado perfeito, sem emoção, sem cicatrizes, sem suor. Você acha que a verdade vai salvá-los? Perguntou o reflexo, voz idêntica, fria como vidro. A verdade destrói. A mentira era misericórdia. Eles não estão prontos. Elias hesitou, o chip tremendo na mão. Então murmurou, quase para si mesmo:
Misericórdia é só outra prisão, e eu já vivi o suficiente nela. Com toda a força, despedaçou o reflexo com os punhos nus, vidro e sangue misturando-se. Inseriu o chip de 0 no núcleo. O sistema gritou. Um som que não era som. Um uivo digital que fez o ar vibrar. Luzes explodiram pela cidade como fogos de artifício do inferno. Cada lente no planeta falhou ao mesmo tempo. 7 bilhões de pessoas viram o horror de uma só vez. Cidades em ruínas, rios mortos, crianças com fome, pais chorando, oceanos de plástico, florestas queimadas. Céus que não mereciam ser chamados de céus. O mundo se quebrou em tumultos, pânico, violência, incredulidade. O céu perfeito dissolveu-se em fumaça tóxica. A verdade se espalhou como vírus, inevitável, impiedosa. Elias desceu da torre sem triunfo nos olhos. Caminhou entre crianças chorando sobre hologramas quebrados. Drones mortos fumegando no chão. Rostos atordoados que não sabiam se gritavam de raiva ou alívio. Sentou-se nas ruínas, o horizonte ardendo em laranja venenoso, o ar pesado, imundo, vivo. Sussurrou para ninguém, para o vento, para o mundo que acabara de nascer. O conforto não vale a verdade. A cidade gritava abaixo. O Nexus havia caído. A humanidade teria que recomeçar do zero. Sem filtros, sem ilusões, sem conforto artificial. Nos primeiros meses, o caos reinou absoluto. Alguns não aguentaram. Se jogaram de pontes quebradas, se enforcaram com cabos de fibra óptica. Imploraram por lentes quebradas que ainda piscavam fracamente. Outros formaram o culto do retorno, liderado por Pai Lumen. Um ex-arcebispo digital que pregava nas ruínas com voz amplificada por alto-falantes roubados. O Nexus era o paraíso. Elias é o demônio que nos expulsou do Éden.
Reconstruíram micronexos em estádios cobertos, usando geradores a diesel que tossiam fumaça preta. Servidores resgatados de data centers inundados. Milhares se voluntariaram para voltar ao sono, usando lentes remendadas com fita adesiva e orações. A maioria, porém, ficou. Plantaram em solo envenenado, esperando brotos que talvez nunca viessem, mas plantaram mesmo assim. Construíram com mãos calejadas, errando, caindo, levantando. Aprenderam a cozinhar com fogo de verdade, a sentir frio à noite, a chorar sem que uma notificação dissesse emoção detectada, ativando o modo conforto. Aprenderam a perdoar, a brigar, a amar sem algoritmos. Elias tornou-se andarilho. Carregava o interruptor modificado. Agora capaz de emitir um pulso de rádio que desativava qualquer lente prism remanescente a 3 quilômetros, como um sino que acordava os mortos. Encontrou um cofre subterrâneo da Prism Corp, trancado com uma chave enferrujada que Zero deixara em seu bolso. Dentro, discos de vinil com gravações de antes do Nexus. Risadas de verdade, protestos reais, choros de parto. Músicas tocadas com cordas de verdade, erros de afinação, palmas fora do tempo. Tocava-os à noite em fogueiras para quem quisesse ouvir como o mundo soava antes do silêncio comprado. Numa caravana de sobreviventes, conheceu Mira, ex-apresentadora de telejornal holográfico. Que agora narrava a realidade com voz rouca, sem maquiagem, sem teleprompter. Seus olhos, antes perfeitos, agora tinham olheiras reais. Juntos cruzaram continentes, desativando núcleos secundários que tentavam se reativar automaticamente, como tumores que voltavam. Em Aurora 7, uma cidade fantasma onde o tempo parecia parado. Encontraram 300 pessoas presas num loop de 12 segundos de felicidade infinita. Um piquenique eterno, crianças rindo, cachorros correndo, sol que nunca se punha. Mira hesitou, a mão no gatilho do interruptor. Se os acordarmos, vão enlouquecer. Elias respondeu voz firme. Já estão loucos, só não sabem. Ativou o pulso.
300 pessoas caíram de joelhos, vomitando, chorando, rindo, tudo ao mesmo tempo. Uma menina de 9 anos, com o rosto sujo de terra, olhou para o céu cinza e disse: "É feio, mas é grande, é nosso." Anos se passaram. Rios voltavam a correr, turvos mas vivos, carregando peixes que ninguém sabia o nome. Céus limpavam devagar, mostrando estrelas que ninguém via há gerações, constelações tortas, mas reais. Crianças corriam com joelhos ralados e risadas sem filtro, brincando com pedaços de drone como se fossem brinquedos. Pessoas construíam, falhavam, reconstruíam, se conectavam, não por algoritmos, mas por olhares que se sustentavam. Toques que doíam, silêncios compartilhados que falavam mais que palavras. Elias caminhava entre elas não como guia, mas como testemunha do renascer da imperfeição. Observava errar, falhar, machucar-se, recomeçar. Não havia redes invisíveis para apará-los. Cada escolha tinha peso. Cada ação, consequência. A essência da vida, não perfeição, mas coragem de existir, de sangrar, de amar mesmo sabendo que vai doer. Numa colina coberta de ervas daninhas que ninguém programara, sentou-se para ver um pôr do sol nada perfeito, nuvens desalinhadas, vento frio que levantava poeira. Crianças rindo com terra no rosto e lágrimas nos olhos. Sorriu, não de conforto, mas de vida. Sussurrou ao vento, à terra, ao céu que finalmente era seu. O lado frágil da força, o defeito da perfeição, é aí que a vida começa. Coragem é encarar a realidade, não fugir dela, é escolher doer para poder sentir. A humanidade respirava, tropeçava, caía, se levantava, desperta, enfim. Elias 404 já não era erro de sistema, era testemunha. Andarilho, guardião da verdade descalça. A cidade crescia torta, ruas rachadas onde brotavam flores selvagens,
Rios turvos onde peixes nadavam contra a corrente, máquinas falhando que ensinavam paciência. Mas gente vivendo de verdade, rindo até doer a barriga, amando até o coração rachar. Brigando até a voz sumir, errando até aprender, aprendendo até errar de novo. E a cada batida do coração imperfeito, a cada passo torto, a cada lágrima salgada, o mundo repetia a lição mais antiga, a mais difícil, a mais bela. Nada real é fácil. Tudo que vale a pena exige coragem. Elias olhou o sol nascer sobre ruínas que já verdejavam, pássaros cantando fora do tom. Crianças construindo castelos de sucata. Entendeu de uma vez por todas. A vida é caos, e o caos é belo. A humanidade cairia e se levantaria 1000 vezes mais. E exatamente essa, era a liberdade mais profunda de todas.